Olá pessoas, hoje venho aqui trazer a vocês um guia resumido e geral da Kill Shaper pós Rework. Essa classe dispõe de método de aquisição único, que é através da badge de Kill Shaper no Book of Lore. Para adquiri-la, basta adquirir 1 ano e 3 meses de Legend que ela será desbloqueada. Quanto a Enhancements, recomendo que usem Full Luck. Já o Enhancement priorizem Spiral Carve para maior DPS, Hilt Vamp para focar ainda mais na sobrevivência e a Blast caso tenha a intenção de fornecer suporte no combate. Quanto a conceitos, tenham em mente que o coração da classe está na segunda habilidade, a qual depende inteiramente de RNG, ou seja, tanto seu DPS quanto sobrevivência e combos dependerão dos efeitos que serão ativados por ela, fora que sua quinta habilidade deve ser usada sob 3 condições. Ao iniciar o combate, quando todos os efeitos de suas skills estiverem acumulados ao máximo, ou quando tiver destacado sua segunda habilidade ao máximo. Para focar em DPS, inicie o combate com a 2. Caso ative Chaos, use a habilidade 4 para aumentar seu dano. Caso ative Unity, use a 3. Feito isso, repita esse ciclo 8 vezes, ou então até acumular totalmente os efeitos focados em DPS da terceira e quarta habilidade, e finalize usando a 5. Quando estiver na metade do HP, ative o efeito Unity com a skill 2 e use a 4 para repor o seu. Já para o modo de sobrevivência, novamente inicie com a 2 e inverta as skills usadas a depender dos efeitos ativos, ou seja, se vier Chaos, use a 3, se vier Unity, use a 4. Nesse modo, recomendo que não usem o 5, já que ele irá consumir os efeitos defensivos e, a depender da sua sorte, poderá ocorrer de você não conseguir ativá-los novamente a tempo. Em solos, o DPS dessa classe é excelente. Dispondo de habilidades com tempos de recarga baixos, alta chance e dano crítico e boas passivas que realçam a ofensiva, essa classe dispõe de um altíssimo potencial de dano, seja a curto, médio e longo prazo. Em termos defensivos, mesmo dependendo de RNG, sua sobrevivência é muito boa, tendo em vista que a mitigação de dano dessa classe consegue dar conta facilmente de danos levemente superiores a 1500, fora seu hot massivo, que em poucos segundos pode repor seu HP. Em farm a mesma conta com tempos de recarga baixos e um bom alcance em suas habilidades, mas por serem skills que afetam apenas um alvo, acaba fazendo com que a classe fique bem atrás de outras mais recorrentes e de fácil acesso. Como suporte, a mesma consegue fornecer uma ótima ajuda para seus aliados, já que é capaz de cortar em mais da metade as defesas, dano, evasão e chance crítica do alvo, além, é claro, de poder atuar facilmente como DPS da equipe. Caso queira uma classe com alto dano e que provenha a ajuda, essa classe é uma ótima opção. Em PvP a mesma conta com bom desempenho, já que consegue enfrentar diversos inimigos das mais variadas formas possíveis e ainda não ser penalizado de quaisquer maneiras pelo uso de amuletos. Porém, a mesma encara sérios problemas contra inimigos que possuem uma altíssima explosão de dano, evasão, stun locks ou debuffs massivos em determinados atributos. De considerações finais, Kill Shaper é uma classe high tier em solos com uma boa defesa, alta DPS e que ainda consegue prover um bom suporte em situações de teamfight. Em termos de custo-benefício, é uma classe feita com o intuito de ser obrigado por comprar member por mais de um ano. Logo, não é algo que chega a ser extremamente OP ou algo feito para virar mofo de banco. Novamente, ela é uma classe muito boa e consegue facilmente ter um dos maiores DPS dentre as classes de solo no jogo, porém não é algo que compense o gasto. Caso você a tenha e não disponha de alguma classe endgame, ela será sua melhor amiga nos combates individuais, especialmente se seu leque de opções não tiver uma boa variedade. Mais um rework maravilhoso por parte do Class Team. Tendo isso em vista, fica a pergunta, o que acharam das mudanças? Gostaram ou esperavam algo melhor? Deixe aqui nos comentários e bora bater um papo, de novo. Até mais e um bom jogo a todos!